Deus abençoe a vida de todos meus irmãos na paz e na graça do Senhor Jesus. Acredite quem quiser. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito que a palavra do Senhor diz é o Espírito de Deus através de um pastor, de um missionário e de um pregador. Eu quero contar um relato de um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus que, por fim, não acreditava em sonhos, em revelações, em visões e em profecias. E ele teve um sonho, e quando ele acordou desse sonho, ele estava praticamente apavorado. E nesse sonho que ele teve, ele teve uma visão que no início de 2025, uma grande catástrofe, uma grande e horrível, ou um grande e horrível acontecimento vai acontecer. Vai acontecer no Brasil e também em algumas partes do mundo. Repito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos em mudança de governo. Nós estamos numa mudança muito grande de governo. E eu digo para vocês uma coisa: nessa mudança de governo, muitas coisas vai acontecer. Muitas coisas vai acontecer. E nessa visão que ele teve nesse sonho, presta atenção, ele não acreditava em visões e sonhos, profecias, revelações. E ele teve esse sonho. Nesse sonho, acontecia no início de 2025 uma fome tão horrível, que até os ratos que comem tudo que vê na frente, morria de fome. Preste muita atenção. Essa visão que ele teve, a fome que chegava no Brasil e também, pode ter certeza, em algumas partes do mundo, era tão grande que até os ratos morriam de fome. Até os ratos que comem tudo, morriam de fome. Mas por que isso vai acontecer? Ou pode acontecer? Por causa das quebras de princípio. Quando diz os ratos, até os ratos morrer de fome, não quer dizer que os ratos apenas vão morrer de fome, mas quer dizer que a fome é tanta que até os animais, até os insetos vai sentir falta de alimento. Preste atenção, você que me assiste agora, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. É um relato sério. Preste atenção que o Brasil está passando um transtorno de governo,
um transtorno na área política, na área eclesiástica, né? na área religiosa, na área empresarial, economicamente falando. O Brasil está passando uma grande catástrofe, e isso só é apenas o início. Isso é apenas o início. As pessoas só pensam em diversões, em festas, em fazer churrascos, bebedice. As pessoas não se preocupam em amar a Deus, em amar o próximo. As pessoas não ligam mais para as outras pessoas. E pode ter certeza, isso vai começar logo, logo. Gente, não é brincadeira. Esse homem, grande homem de Deus, ele só acreditava em profecia, revelações apenas quando era lida a palavra de Deus. Mas você sabia que quando o coração do homem é muito duro, Deus ele fala através de visões, através de revelações, através de sonhos. Você sabia disso? Então eu convido a você a se cuidar, a plantar boas sementes, largar o pecado, as coisas horríveis, as coisas horrendas. De repente você diz assim: não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho meu trabalho para me abastecer em qualquer época, em qualquer momento da vida. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que a palavra diz? Que no dia da ira do Senhor, todos os bens do rico não lhe salvará. A palavra do Senhor diz que no dia da ira do Senhor, da fúria, da vingança do Senhor, os homens vão andar ao meio-dia apalpando parede, como se fosse de noite, como se fosse em densas trevas. A palavra do Senhor diz que o homem, no dia da ira do Senhor, eles vão andar como cego, meio-dia, sem enxergar nada, apalpando parede, sem saber o que está fazendo. Porque o dia do Senhor é o dia da vingança. Acredite se você quiser. Acredite se você quiser. Você acreditando ou não, a Bíblia diz que Deus tem uma rixa com os moradores dessa terra. Deus tem uma contenda com os moradores dessa terra. Aí você diz: mas missionário, Jesus não morreu na cruz para dar vida para o homem? Jesus não morreu na cruz para nos resgatar das trevas para a luz? Sim, mas isso é quando o homem dá credibilidade e faz valer na vida dele a morte de Cristo. É quando o homem faz valer na vida dele a morte de Cristo. Nós temos que entender que Cristo morreu pelos que lhe recebem. A palavra do Senhor diz que Deus não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado, irmão. Deus não inocenta o culpado. O que é inocentar o culpado? Deus não permite que aquele que planta mal semente, Deus não permite ele colher bom fruto. Deus não inocenta o culpado.
O inferno, gente, é real. O inferno é verídico. Ele é verdadeiro. Você crendo ou não, você acreditando ou não, veja aí. Você acreditando ou não, o inferno é real. Aí você diz assim, eu não acredito. Isso é um problema seu. Você não paga nada se não acreditar ou se acreditar. É uma coisa que não exige fé. É uma coisa que não exige crença. É o inferno. Escute o que eu estou te dizendo. Na visão desse homem, desse grande homem de Deus, ele viu o início de 2025. Logo em janeiro, uma fome horrenda, horrível no Brasil, que até os ratos morriam de fome. Repito, quando diz até os ratos morriam de fome, é que a fome é tanta que até os animais vão padecer. Até os insetos vão padecer. Preste muito atenção. Essa punição ela pode vir através de muito frio, de muito calor, falta de emprego, muita fome. Se não tem emprego, a fome reina. E os governantes, que agora a maioria são corruptos. Se algum dia teve algum governante honesto, né? Então não adianta você dizer assim, não, mas eu não acredito. Isso, você não vai mudar nada se você não acreditar. Se você não acreditar, não vai mudar nada. Se você acreditar, não vai mudar nada. O que vai mudar essa história é nós recorrermos a Deus. É nós buscar socorro em Deus. É nós se arrepender dos nossos maus caminhos. Essa é a verdade. Você crendo ou não, vai acontecer. O que é uma profecia, gente? Profecia é algo que ainda vai acontecer. É diferente de uma revelação. Uma revelação é desvendar algo que já aconteceu, porém não foi desvendado, não foi mostrado, não foi ainda descoberto, né? Não foi ainda esclarecido. E aí a revelação quer dizer o quê? É esclarecimento de algo que aconteceu. Isso é uma revelação. Uma profecia através de um sonho é algo que vai acontecer. Mas quando Deus ele manda uma profecia, irmãos, gente, quando Deus manda uma profecia, é para aquele povo ser alertado, para que a punição não venha acontecer na vida das pessoas. Escute bem, escute bem. Não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. E muitos vai ser punido, porque muitos estão invalidando a morte da cruz. Muitos estão invalidando a morte de Jesus lá na cruz. E você que está me ouvindo agora, se você não levar isso a sério, lógico, obviamente você não é obrigado a levar a sério. Mas eu digo para você uma coisa. Ainda há tempo. Ainda há tempo de nós reverter esse quadro. Como? A palavra do Senhor diz na 2 Crônica 7,14, se eu não me engano, ou é 14,7, 2 Crônica 7,14. Deus disse assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, dobrar seus joelhos, orar a mim, se arrepender dos seus pecados, lá do céu eu ouvirei e sararei a sua terra.
Sararei a sua terra, ou seja, sara o que está doente. Só é sarado quem está doente. Só é sarado quem está doente. E o pior, meus irmãos, é que o pior não é o que vão passar nessa terra, não é o que vamos passar, não. Eu digo vamos, mas eu acredito que aqueles que são de Deus serão protegidos, serão guardados. O pior não é as aflições desta terra. O pior não é passar aflições nessa terra. O pior é depois que partir dessa terra. A palavra do Senhor diz que depois desta vida vem uma vida ou uma morte eterna. E aí? A morte eterna é aquela do lago de fogo e enxofre, que muitos vão para lá. Eu sei que muitos estão dizendo assim, ah não, missionário, eu não acredito. Se você acredita ou não, é um problema seu. Se você não acreditar, não vai mudar o quadro da situação. Não vai mudar o quadro da situação. Essa é a verdade. Escute. É apenas o início, gente. É apenas o início de uma grande aflição. É apenas o início. Acredite você ou não. Mas o inferno, a punição, a colheita da boa ou da mal semente é verídica. Vai acontecer. E a vida eterna? A morte eterna é quando a pessoa parte desse mundo para outro mundo sem a presença de Cristo na vida dela. E aí, para onde a pessoa vai? Veja só nesse vídeo. Algumas queimadas, umas imagens simbolizando o inferno, que o inferno é pior do que algumas imagens que você viu aqui. E a vida eterna é quando a pessoa ela procura agradar a Deus nesse mundo, que ela parte desse mundo para a eternidade, morar com Cristo. Essa é a verdade. Uma coisa eu tenho certeza, muita fome, muita dor, muitas catástrofes vai surgir nesse mundo. E como é que nós podemos fazer para que essa punição não venha sobre o mundo? Conhecerei a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Se você acredita que o que você está ouvindo agora vem da parte de Deus, compartilhe. Compartilhe e peça para outras pessoas compartilhar. O início de 2025, uma fome gigantesca, uma fome gigantesca, a ponto até dos ratos morrer de fome. Uma fome enorme, fome de comida, fome de justiça, fome de amor, fome de saúde, fome de paz, fome de aconchego na família, fome de tudo, principalmente a fome de alimento. Isto, gente, é muito sério. Isso é muito sério e precisamos levar isso em conta. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que a punição não venha sobre você. Aí você pode dizer assim, não, mas Deus é amor, não castiga. Quando você diz que Deus não castiga, você está dizendo que Deus é mais irresponsável do que um pai
carnal. Porque o pai, quando vê o seu filho desobedecer, ele pune o filho. O bom pai pune o filho. Se você diz que Deus não pune, você está dizendo que Deus é inferior a um pai humano. Que Deus te abençoe, compartilhe, e que a proteção de Deus esteja na vida daqueles que o amam, daqueles que o buscam de todo o coração. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo.